Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Mello, sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje nós vamos fazer um grande giro de notícias, o mundo está fervilhando, muita coisa acontecendo dentro e fora do país, né, bombando. E também vamos falar um pouquinho sobre algumas ideias de algumas formas de analisar em relação ao mercado, em relação a fundamentos, né? A gente vai falar um pouquinho de análise fundamentalista hoje. Então, bom, para começar, a manchete do dia, né? Deu Biden, e agora? Né? Vamos ver se vai judicializar, se não vai. Enfim, as pesquisas estão todas apontando que o Biden deve ganhar, o Trump está correndo atrás, mas enfim, não está conseguindo chegar. Hoje a aposta mais forte está na faixa de 65-35 para o Biden, então muito provavelmente o Biden vai ganhar. Tô brincando, não sei se ele ganhou ainda não, eu tô gravando esse episódio antes da eleição acontecer, mas o fato é, tá tudo indicando que ele vai ganhar. E digo mais, estamos com indicação forte de uma onda azul, né? A gente falou um pouco sobre isso já. É a onda democrata, onde os democratas podem ganhar a maioria no Senado, os democratas já têm a maioria na Câmara lá nos Estados Unidos, e os democratas estão aí com a mão na faixa, né? Vamos dizer assim, de presidente para o Biden. O Biden que é um candidato que, poxa, ele tem muita experiência, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, vice-presidente do Barack Obama. Então, assim, ele é um cara que conhece muito bem a máquina, conhece super por dentro como é que funciona, né, o executivo lá dos Estados Unidos. E o fato do Trump estar, enfim, batendo cabeça, brigando com aquele jeitão dele, né, de dobrar a aposta, como eles falam nos Estados Unidos, né, de insistir em temas muito polêmicos, de insistir em não repudiar coisas tremendamente repudiáveis, né, como o apoio dele aos supremacistas brancos, enfim, e outras coisas desse tipo. Então, a questão é que o Biden agora realmente é a bola da vez e vamos ver o que vai acontecer, né? Se a judicialização que está sendo esperada vai vir ou não, ou se a diferença de votos for muito maior do que se espera, né, a favor do Biden, se isso ainda vai permitir que se tente alguma judicialização ou se vai matar por terra a esperança do Trump de chegar na judicialização e tentar levar para o tapetão e quem sabe ganhar no tapetão. Tem uma situação nos Estados Unidos que a eleição deles é tão complexa, né? O sistema eleitoral deles com colégio eleitoral e tudo mais é tão complexo que pode chegar num caso de ter que os governadores entrar no meio de campo aí e indicar um representante por estado e a eleição ser feita de um voto por estado apenas. E se isso acontecer, a vantagem é dos republicanos, porque hoje eles têm 26 cargos de governador dentro do partido contra 24 dos democratas. Então isso está gerando uma grande incerteza, mas ao mesmo tempo a diferença nas pesquisas entre Biden e Trump, favorecendo o Biden, isso tem alimentado a esperança de que não vai ter espaço para judicializar. Mas, claro que o Trump é um brigador, né? Sempre foi, desde o início do mandato dele. Não tem nenhum problema em xingar, ofender os outros, enfim. Então, ele provavelmente ainda vai tentar espernear, vai tentar criar algum caso. Vamos ver como é que isso vai acabar. Bom, queria agora falar com vocês um pouquinho sobre nossos assuntos domésticos, né? O SUS entrou no radar aí do Bolsonaro, entrou no radar aí do mundo político por conta de um suposto decreto de que abriria a porta para privatizar as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e aí nisso já se começou toda uma história de vamos privatizar o SUS, não vamos privatizar. O Paulo Guedes falou que não é bem assim, e aí na sequência, quando todo mundo achou que o assunto já estava esfriando, o Bolsonaro reacende a polêmica falando que vai reeditar esse decreto e ainda cita a Dilma falando que é uma coisa que era uma iniciativa que já estava prevista pela Dilma. Então, assim, a palavra-chave do mundo político brasileiro hoje é treta. Treta, isso mesmo. Vamos falar agora um pouquinho dessas tretas. Primeira delas, Rodrigo Maia e Roberto Campos, o presidente da Câmara e o presidente do Banco Central. Parece que o Roberto Campos ligou para o Maia e questionou, falou, pô, Maia, por que vocês estão travando tudo? Por que tá tendo essa obstrução? Aí o Maia falou assim, amigão, você ligou pro cara errado, eu tô querendo votar, quem tá obstruindo é o próprio governo, é o próprio Centrão, os partidos da base aliada que estão fazendo isso. Então, não tem cabimento você estar me cobrando, sendo que quem está obstruindo é o próprio governo do qual você faz parte, né? Como indicado aí
pelo Bolsonaro para a presidência do Banco Central. E aí, o que acontece? Depois desse assunto, depois dessa conversa, o assunto cai na mídia. E aí vem o Rodrigo Maia jogando os cachorros em cima do Roberto Campos, falando, pô, como é que você vaza uma conversa que a gente teve, vazar pra mídia, que coisa horrível e tal, e aí, pô, uma briga, um arranca-rabo terrível, né? Enfim, isso uma das tretas. Vamos para a próxima treta. Rogério Marinho e Paulo Guedes, né? Os dois ministros e um brigando com o outro, um batendo no outro, um falando que o outro quer furar teto, o outro falando que um quer furar teto. Ah, fura-teto é você. Nossa senhora, cara. Isso porque são colegas. São dois ministros do mesmo governo, da mesma equipe. Como é que pode isso, meu povo? Então, assim, a palavra-chave é treta. Vamos para a próxima. Ricardo Salles e General Ramos, né? Ricardo Salles acusou o General Ramos de vazar informação também. Chamou ele no Twitter de Maria Fofoca. Isso mesmo, meu povo. O ministro Salles escreveu no Twitter Maria Fofoca em cima do comentário do General Salles. Não é a quinta série, é a política brasileira mesmo, como ela é. E aí, na sequência, não satisfeito em ter uma treta com o ministro, com o ministro Ramos, o ministro Salles, vem então uma história de que o Rodrigo Maia fez uma crítica, né, um questionamento ali ao ministro Salles, e aí o ministro Salles respondeu assim, nhonho. Não é mentira, o ministro Salles apareceu na conta oficial do ministro, ele escrevendo em cima do comentário do Rodrigo Maia, nhonho. Cara, que é isso? E aí depois o ministro Salles veio dizendo que a conta dele foi hackeada, que não foi ele que escreveu, que não é bem assim. Ninguém acreditou, vamos combinar. Mas ele tá dizendo que foi hackeado e tal, que ele não teve nada com isso, que ele jamais faria esse tipo de coisa, enfim. Bom, a verdade é, como diz um colega do mercado, o bode tá para todo lado dentro dessa sala. O bode tá assim fazendo festa na sala, porque o que não falta nessa nossa política é treta. E o pior é que não é treta da oposição com a situação, é treta do governo com ele mesmo, é treta dentro da própria equipe do governo, né? O pessoal gosta de fazer um acirramento ali interno, é uma coisa incrível. Bom, vamos voltar aqui agora, eu quero falar com vocês sobre a Europa, né? A Europa está aí em aceleração da segunda onda, a segunda onda do Covid chegou com força, a França, a Alemanha, a França está liderando, depois a Alemanha, Bélgica, parece que já tem relatos de que está lotando as UTIs de novo, a Alemanha já anunciou um lockdown, parece que vai fechar restaurantes, vai deixar só coisas essenciais abertas de novo, fechando por 2 semanas. E não só a questão do Covid bombando agora na França e na Europa como um todo, ainda tivemos um atentado terrorista onde uma brasileira, coitada, morreu, foi assassinada, um suposto terrorista, suposto não, mas um terrorista que é supostamente islâmico, né, porque ficou gritando Allah Akbar, que é a frase dos muçulmanos, onde eles dizem Allah é grande, então ele supostamente, né, muçulmano, esfaqueou 3 pessoas na França, dentro de uma igreja católica, parece. Uma delas era essa brasileira, coisa terrível. Não só bastasse, então, a segunda onda do Covid, a França agora está em alerta máximo antiterrorista. Isso tudo derivado de uma história, desde lá de trás, de que um professor tinha sido assassinado, né, por um suposto islâmico também, que de islâmico não deve ter nada, porque o pessoal islâmico é do bem, né, isso são terroristas mesmo. E aí ele assassinou esse professor, decapitou o pobre coitado do professor, porque o professor tinha falado alguma coisa das charges de Maomé, que a gente sabe que isso é super sensível para os muçulmanos, né? Eles respeitam muito essa questão de não fazer imagens, né? E aí parece que esse professor defendeu as charges, e aí foi assassinado, e aí veio o presidente, defendeu o professor, e aí gerou ódio, gerou raiva em todo o Oriente Médio, a Turquia, né, chamando boicote à França, vários países islâmicos chamando boicote à França, enfim. E aí agora, no meio disso tudo, no meio da segunda onda da pandemia, não só a França está tendo que lidar com a pandemia e com essa questão do aumento de casos muito forte, como está em alerta máximo antiterrorismo, né? Então, é um momento muito tenso, isso pesou muito nos mercados, os mercados tomaram uma queda muito acentuada. No dia seguinte, anteontem teve uma queda forte, aí depois no dia seguinte recuperou um pouquinho, daí hoje já caiu de novo. Então a gente está num momento de muita volatilidade, de alguma incerteza, não tanta quanto a gente teve em março, né? Que isso fique bem claro, porque
que a gente já conhece um pouco mais sobre essa doença, a gente já sabe de alguns tratamentos, de alguns remédios experimentais que estão acontecendo, a gente já sabe das vacinas também que estão aí na boca para sair agora, várias delas em dezembro, terminando a fase 3. Então a gente está vivendo um momento em que existe incerteza, mas é de longe muito menos incerteza do que a gente teve em março. Ainda que a gente tenha impacto econômico dos lockdowns, também não é um impacto tão avassalador, porque a gente viu que mesmo durante o lockdown, vários setores da economia foram muito melhor do que se imaginou, né? Então, o fato de ter lockdown por si só é ruim, mas não é absolutamente desesperador como foi em março, porque ali o que estava pesando muito era a questão da incerteza. O mercado odeia a incerteza, mais do que qualquer coisa. Então agora a gente está com esse cenário de tensão para todos os lados, mas é uma tensão que não é acompanhada daquele tamanho de incerteza que a gente viveu em março, né? Então, isso para alguns pode ser considerado como uma boa oportunidade de compra, mas lembrando que o mercado é extremamente arriscado, né? O mercado de renda variável, o mercado de bolsa é super volátil, então para você pensar em investir, faça um plano, trace uma estratégia que independa, de preferência, de qualquer cenário, que seja uma coisa que você acredita com convicção e que seja uma convicção visando o longo prazo, beleza? Bom, quero voltar agora a falar com vocês aqui em relação aos resultados, né? Várias empresas de tecnologia anunciaram resultados essa semana, a grande maioria delas vieram acima das expectativas, o lucro líquido, e vamos pegar um caso específico, nossa querida Apple, né? Uma das maiores empresas do mundo, mais valiosas do mundo. A Apple, ela bateu a estimativa de lucro, veio acima do esperado pelos analistas, ela bateu praticamente todas as linhas de expectativa. Somente uma, pelo que parece, foi ruim. Foram a venda de iPhones. A venda de iPhones caiu 16%. Mas a empresa ainda assim teve lucro, porque ela tem outros negócios. E o que a gente tem que considerar? Poxa, essa empresa, a Apple, já lançou, já avisou, né, ao mercado que vai sair o iPhone 12. O iPhone 12 que inclusive vai ter a tecnologia 5G. Então, poxa, não é natural imaginar, você que é um aficionado aí da Apple, que você tem o seu iPhone, se você fosse comprar, trocar de celular agora, você ia comprar imediatamente ou você ia considerar esperar um pouquinho e já comprar o próximo lançamento que é o iPhone 12? Eu imagino que a maioria vai esperar o iPhone 12, né? Se você já vai trocar de celular de qualquer jeito e já sabe que vai sair o novo iPhone, pô, por que não esperar um pouco? Então essa queda de venda dos iPhones foi algo bem natural, a empresa continuou lucrativa independente disso, o futuro da empresa parece extremamente brilhante, porque ela com seus wearables, né, as tecnologias de você utilizar como vestimenta, né, relógios, fitas, enfim, várias outras formas de comprar produtos da Apple estão bombando, ela tem um pipeline de produtos enorme e cada dia mais tem mais aficionados, mais adeptos, né? Principalmente na China, e o China é o maior mercado consumidor do mundo, então o futuro da empresa parece muito brilhante, isso, né, de acordo com vários analistas. E mesmo assim a ação está despencando, a ação está caindo horrores depois do resultado, um resultado que bateu as estimativas de lucro do mercado. Eu interpreto, né, na minha visão, de que isso é um pouco de especulação. Vem os tubarões ali, pegam uma manchete qualquer do resultado e replicam, né, e intensificam essa manchete. Ah, mas não bateu a meta de venda de iPhone, não bateu a meta, caiu a venda de iPhone ou subiu menos que esperado. Pô, e aí em cima disso saem vendendo a ação, geram volume, daí o que a gente chama de as sardinhas, né, que somos nós, os pequenos investidores, começam a vender com medo, ficam com receio, e aí vem aquela onda de queda forte, e esses grandes tubarões, o que eles fazem? Depois que caiu bastante lá no finalzinho do pregão, eles pegam e começam a recomprar tudo de volta. Isso é um caso clássico de manipulação, enfim, de especulação de mercado, que é normal, é natural, acontece, mas pra gente que está olhando com mais cuidado, né, que está olhando mais a fundo, pode ser uma grande oportunidade, né? Lembrando que a Apple vem dando lucros crescentes há muitos e muitos anos, né? Vem batendo as estimativas há muitos e muitos anos. Então, é uma empresa de muito respeito, não é à toa que foi já, eu não sei, acho que até é atualmente, o maior valor de mercado do mundo. Ela sozinha vale mais do que toda a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira eu acho que estava perto de $1 trilhão, ela vale 1,8, se não me engano, 1,8, já chegou a valer 2, né? Então, imagina, todas as empresas do Brasil somadas é metade da Apple quase. Então, assim, estamos diante de uma grande empresa que tem fãs, né? Ela não tem só clientes, ela tem fãs. Então é interessante isso, a gente notar o quanto as pessoas gostam dos produtos, usam os produtos e mais do que isso, gostam da marca, né? Tem esse carinho, esse amor pela marca. Bom,
Os BDRs, quero lembrar, aproveitando que eu estava falando de Apple, gente, agora já está liberado para você, para mim, para qualquer investidor pessoa física, comprar BDRs. O que é isso? São Brazilian Depositary Receipts, né, o nome. Mas isso significa o seguinte, você pode comprar ações da própria Apple aqui do Brasil, né, pela Bolsa Brasileira em reais, com a sua conta na sua corretora nacional, independente de você ser um investidor qualificado ou não. Existia essa trava, antigamente só investidores qualificados poderiam comprar BDRs, a CVM acabou com isso, demorou um pouquinho, mas aí eles fizeram a implementação na parte de sistemas e agora está totalmente liberado. Qualquer brasileiro que tiver uma conta em corretora pode comprar ação da Apple, do Google, da Nvidia, da Microsoft, do Facebook, da Tesla, de todas essas grandes empresas americanas. Então, isso é a novidade boa, isso é uma oportunidade incrível da gente fazer uma diversificação de carteira. Esses BDRs que representam ações americanas, você compra eles em reais, mas eles ficam atrelados à oscilação do dólar. Então, se o real se desvaloriza, os seus ativos vão valorizar por conta da valorização do dólar, né? Você não precisa fazer nada com isso para que isso aconteça, isso é de uma certa forma automático. Então é uma grande oportunidade de fazer uma diversificação através de ativos internacionais, estando aqui no Brasil, sem pagar IOF, sem pagar taxa de câmbio, sem ter que mandar dinheiro para fora, sem ter que abrir conta no exterior, enfim, de uma forma bem menos burocrática, bem mais legal, bem mais tranquila. Hoje qualquer pessoa pode comprar ações internacionais dentro do Brasil. Pô, palmas aí para a CVM, para a Bolsa por ter implementado isso. Graças a Deus já estava passando da hora e que coisa legal, né? Então, vamos ficar de olho nas oportunidades internacionais, porque agora tem muita coisa legal que a gente pode investir. E só para dar um número para vocês, hoje a nossa bolsa tem menos de 400 papéis, né? Somando todas as ações brasileiras, tem menos de 400 papéis. Sabe quantos BDRs já estão liberados para você operar? 671. Poxa, mais do que a gente tem de ações brasileiras, a gente tem de BDRs agora para negociar. Então, pô, é uma oportunidade legal. Vale muito estudar esses papéis, essas empresas, né, essas ações, para buscar essas oportunidades e fazer isso daqui de casa, né? Daqui sem problema nenhum, sem burocracia nenhuma. Bom, agora para o nosso momento, Show Me the Money! Vamos falar um pouquinho de análise fundamentalista. Chama o Tom Cruise aí, vai lá! Isso aí, pessoal. Então, no nosso momento Show Me the Money de hoje, eu vou falar com vocês sobre o preço-lucro, né? O famosíssimo PL, preço por ação dividido pelo lucro por ação. Essa métrica de análise fundamentalista, pessoal, é a análise que leva em consideração os balanços da empresa, é a análise contábil, né? É você realmente mergulhar dentro do negócio, entender o que está acontecendo, entender como é que é distribuído os lucros, os custos, as despesas, o patrimônio líquido. E aí, depois que você mergulhou nisso, a gente pega dois indicadores. Pega o preço, né, por ação e divide ele pelo lucro por ação. Isso vai representar quanto tempo você vai precisar para recuperar o seu capital só baseado naquele lucro que a empresa distribui. Então a gente, por exemplo, vamos dar uma ideia aqui, uma ação que custa R$10 o preço dela hoje por ação e ela dá um lucro de R$2 por ação em um ano, né? Então 10 dividido por 2 vai dar 5, um PL de 5. Isso vai significar que, dado que esse lucro se permaneça, né, mais ou menos constante, em 5 anos, só com a cada ano recebendo R$2, você já vai repor os seus R$10 de investimento. Então você vai recuperar o seu investimento a partir dos lucros que a empresa distribui só com, enfim, a partir desses lucros, né, em 5 anos, né, só com o lucro da ação, você vai recuperar o seu capital 100% em 5 anos. Isso é um PL excelente, tá? E hoje, por incrível que pareça, a gente tem PLs assim na bolsa. Mas o que importa do PL é o seguinte, quanto menor, melhor, né? Por quê? Mais rápido você vai recuperar o seu dinheiro. Para dar uma ideia para vocês de alguns números. Banco do Brasil, da última vez que eu vi, o PL estava 5, né, 5 ou 6 mais ou menos, então bem dentro dessa faixa que eu dei de exemplo, em 6 anos, no preço atual que está e no nível de lucratividade que está, você recuperaria o seu capital só com os lucros em 5 ou 6 anos, isso é excelente. Para dar um outro exemplo, o Google, o PL dele é na faixa de 26, 28, né, já chegou a 30. Então, ações de tecnologia, elas tem um PL muito mais alto, e a gente considera isso uma ação cara.
Só que caro do ponto de vista estritamente contábil. Se a gente considerar a inovação que a empresa faz, a escalabilidade dos lucros dela, o quanto que ela consegue crescer rapidamente os lucros, talvez não seja tão caro. Então é muito interessante a gente ver quais as diferenças de setor, né, para a gente analisar o PL. Empresas de tecnologia naturalmente têm um PL mais alto. Por quê? Porque elas têm uma escalabilidade muito maior. Então elas conseguem crescer o lucro de uma forma muito mais rápida e crescer um lucro de uma forma muito alta, né? Subir 30, 40, 50, 60% o lucro de um ano para o outro. Uma empresa gigante não consegue muito fazer isso, né? Crescer 60%, dobrar o seu lucro de um ano para o outro, uma empresa mega gigante. Por exemplo, o Itaú da vida. O Itaú dobrar o seu lucro, crescer 100% o lucro de um ano para o outro, é muito difícil, porque ele já é muito grande. Né, é um gigante do mercado. Então, as empresas gigantes, elas têm essa dificuldade porque a gente considera que elas são pesadas. Já as empresas de tecnologia, elas são mais leves, elas são ágeis, elas conseguem crescer e andar muito mais rapidamente e com isso gerar lucros. Então, pessoal, quando vocês quiserem comparar uma empresa com outra para saber se está cara ou barata, procura esse indicador. Pega o preço por ação e divide pelo lucro por ação. E aí você consegue ter uma ideia. Quanto menor, vai ser mais interessante porque mais rápido você vai conseguir recuperar o seu investimento. E lembrando, claro, que não é só isso é só um indicador, né? Mas que isso já vai ser bem legal para te dar uma ideia inicial se está caro ou se está barato determinado papel, certo? Então depois eu vou colocar aqui, vou plotar aqui alguns exemplos de PLs. Então, ó, vou colocar aqui um PL, uns 3 PLs, um PL alto, mais um PL alto, mais um PL alto. Agora eu vou colocar um PL baixo, mais um PL baixo e mais um PL baixo. Então, para vocês verem então exemplos, né, de PL e aí usem essa métrica para poder se informar, para poder entender se está realmente mais caro ou se está mais barato determinado papel em termos de quanto tempo você vai levar para recuperar o seu investimento. Beleza? Bom, vamos voltar aqui agora para a gente terminar, para falar um pouquinho mais da nossa política brasileira em relação à guerra da vacina, né? Quem não está acompanhando aí que o governo de São Paulo, do governador João Dória, anunciou uma parceria com a empresa de vacina chinesa, a Sinovac, se não me engano, a Coronavac, né, o nome da vacina, e parece que São Paulo já vai encomendar, já tem aí mais de 40 milhões de vacinas contratadas e tudo mais. E aí o nosso querido ministro da Saúde, Pazuello, dentro de um encontro com o secretário de Saúde, foi convencido, parece, né, a incluir orçamento para a Coronavac no orçamento federal. Pô, isso foi considerado muito legal, foi considerado uma atitude nobre, né, dado que tem essa rivalidade do Bolsonaro com o Dória. O Dória veio a público agradecer, falar que acha isso muito bacana e tal, que isso é importante, para logo no dia seguinte o Pazuello tomar um pito do Bolsonaro e falar: não senhor, quem manda aqui sou eu. E cancelou, falou mal da vacina, falou mal do Dória. Depois veio o Guedes, também numa live parece, e falou: olha, a gente já deu muito dinheiro para São Paulo, com que negócio é esse de querer que a gente, depois de dar o dinheiro, ainda tem que comprar a vacina de vocês? A gente já deu dinheiro para vocês para fazer a vacina. E aí começou uma picuinha, uma treta, um bate-boca terrível sobre essa questão da vacina. E o pior de tudo é que nós, brasileiros, temos interesse em vacinas que funcionem, independente da sua nacionalidade, né? Se for uma vacina que funcionar, gente, saúde não tem que ter ideologia. Saúde é salvar vidas. É a gente fazer o que foi importante para o nosso povo, né? Para salvar o nosso povo. Então, foi curioso ver isso, esse embate entre o Bolsonaro e o Dória por conta da vacina, né? Da vacina lá da China. Ah, mas é porque é da China. A China é comunista, então não vale comprar vacina da China? Ah, não, porque a suposta tese de que a China criou o vírus e agora ela está vendendo a vacina. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de teoria da conspiração. E ainda que num suposto mundo paralelo isso fosse verdade, pô, pra que perder tempo? Vamos comprar essa bendita vacina, a gente salva as pessoas primeiro e discute depois a parte política, discute depois a parte ideológica, né? Vamos pensar pelo bem do nosso povo primeiro. Então é impressionante ver essa questão da guerra da vacina, né? E ao mesmo tempo a gente tem várias vacinas correndo no país. Tem a vacina russa que está sendo encaminhada pelo Paraná, tem a vacina chinesa em São Paulo, tem a vacina de Oxford no Rio, né, com a Fundação Oswaldo Cruz.
E então, a gente tem várias vacinas correndo, vamos ter a oportunidade de ter vários tipos diferentes de vacina no Brasil, isso é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais vacina, enfim, quanto mais remédio, quanto mais proteção a gente puder prover ao nosso povo, melhor, né? E do ponto de vista de investimento, meu Deus, é muito melhor a gente ter mais opções de vacina, porque com isso a gente diminui a chance de um novo lockdown, diminui a chance de ter as pessoas circulando menos, comprando menos, gastando menos. Os shoppings, as lojas têm sofrido muito. Então, com esse prospecto de chegar uma vacina nova, isso vai ajudar muito a perspectiva do país, a perspectiva da economia. Então, vamos torcer para que os ânimos se acalmem, para que as ideologias fiquem um pouco de lado e para que a gente pense de forma mais pragmática. Vamos proteger o povo, vamos proteger a economia, vamos proteger os empregos, né? Com essas vacinas a gente consegue tudo isso, proteger o povo, proteger os empregos e proteger a economia. Então vamos torcer para que o bom senso vença essa batalha, nem o Bolsonaro, nem o Dória, nem qualquer um outro, e sim o bom senso vença essa batalha para ajudar a gente, né? E ajudando a gente vai ajudar a economia, a gente vai ajudar todo mundo, né, ao mesmo tempo. Bom, então era isso, pessoal. Queria agradecer a vocês, né, por estarem junto comigo. Vou deixar aqui o convite para vocês seguirem lá no Instagram, grmelo007, e interajam, enfim, deem dicas, sugestões, reclamações, fiquem super à vontade para falar das ideias de vocês, dos anseios. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito o pessoal que tem colaborado, tem interagido, mandado mensagens, dado feedbacks positivos do programa. Poxa, isso é muito legal. A ideia realmente é trazer muito conteúdo para vocês, agregar muito valor e de uma forma mais descontraída, enfim, de uma forma mais tranquila e tentar deixar o máximo mastigadinho para você que não tem muita ideia de mercado, mas ao mesmo tempo trazendo também algumas coisas interessantes para você que já tem alguma ideia e poder se aprofundar. Tá bom? Gente, então eu vou ficando por aqui. A gente se fala na próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar Biden mesmo. Vou colocar aqui que já deu Biden. Vamos ver se eu vou acertar. Então, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau!